Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. A Unic já declarou que vai pagar. Muitos clientes estão aguardando, esperando os pagamentos. Alguns me procuram para perguntar se isso é verdade, se podem aguardar, se já podem entrar na justiça. O que você acha, hein? Como anda aí o caso Unic? Quer saber um pouquinho mais? Então vem comigo. Então, antes de falarmos da Unic, antes de falarmos desse caso que é um caso extraordinário, um caso atípico no nosso país, vamos dar aquele grande abraço. O abraço de hoje vai para o Evandro que é de Muriaé, um cabeleireiro nato, alguém que nasceu para fazer as pessoas ficarem mais bonitas. Evandro, um forte abraço, espero que você tenha sucesso nos seus negócios por aí, tá certo? Torcemos por você, não só nos casos em que você precisa resolver, como é o caso da Endil, por exemplo, mas em outros casos que eu sei que você tem aí se aventurado no mundo dos criptonegócios, tá certo? Forte abraço, Evandro, até! Senhores, o caso Unic não para por aqui, né? Já tem bom tempo que eu não falo da Unic, bom tempo que a gente não analisa esse caso, mas existe uma demanda muito forte, muito grande por falarmos desse assunto, onde merece o nosso tratamento, uma vez que a Unic, de alguma maneira, tem feito um inferno aí na vida das pessoas. Um grande número de pessoas que eram clientes da Unic e hoje estão aguardando aí ansiosamente por um acerto, por um acordo, um acordo que prometeu pagar todo mundo, que não ia deixar ninguém sem o seu capital, mas até então o que eu vejo é reclamações. Aliás, o que não falta são sites, são denúncias, são blogs, são jornais publicando o quanto nós temos hoje no país de pessoas que estão ingressando com um processo judicial para tentar reaver aí o que eles deixaram nas mãos dos sócios, daqueles idealizadores, dos administradores da Unic. Eu trouxe aqui algumas reportagens, a gente vai analisar algumas coisas, mas eu queria também fazer um bate-papo com você em relação a isso. A primeira coisa que eu queria falar é sobre a moeda que a Unic prometeu criar para pagar seus clientes. Queridos, essa ideia, essa forma de resolver um determinado problema, essa forma de ludibriar as pessoas, essa é a verdade, está batida, né? Não é possível que você, cliente da Unic, vai cair nessa. Não é possível que você vai acreditar nessa farsa que é a tal da criação de uma moeda para poder pagar clientes. Primeiro, essa moeda está sendo criada e lançada na plataforma da Waves. É uma plataforma descentralizada e a gente sabe que ali com $1 você cria não sei quantas mil moedas. Exatamente para poder desenvolver um projeto que não se sabe o futuro dele ao certo. Outra coisa é uma moeda que não tem liquidez, né? Nós já falamos várias vezes aqui nesse canal, a liquidez é o poder e a capacidade que algo tem de se tornar moeda corrente, tem de se tornar algo valorável, algo que tenha valor. Essa moeda, de certa forma, vai ludibriar muitos, isso aí é fato, muitos serão enganados, mas por favor, você que nos acompanha, você que acompanha esse canal, preste bem atenção. Uma moeda que não tem liquidez, uma moeda que não é transacionada, que não é comercializada nas principais exchanges do país e do mundo, ela dificilmente vai ter valor, né? Vou dar uma sugestão para vocês aí, da Unic, por exemplo, paga o pessoal em Bitcoin, paga o pessoal em Litecoin, em Ethereum. Quero ver que essas moedas sim, você consegue liquidez praticamente em qualquer exchange do país e do mundo, tá certo? Mas criar uma tal de criptoquadra, uma forma rudimentar de enganar as pessoas, isso não é forma atual não, isso já está velho. A Mineworld fez isso, a Goldream fez isso, e outras mais já criam um projeto da ideia com essa ferramenta dentro da sua estrutura. Quer dizer, em tal momento a gente lança a moeda, vende, paga todo mundo e fica tudo muito bem. Isso está mudando. Vou mostrar para vocês aqui na tela, vamos ver o que está acontecendo com pessoas que usam e abusam do ser humano, que tratam o ser humano como idiota, como um objeto, e isso tem mudado, hein? Nosso país, embora tenha um número muito grande de organizações fantasmas, organizações que são eu poderia dizer, nascidas para dar o golpe, feitas por estelionatários, nós também confiamos e acreditamos que a justiça está sendo feita em algumas partes, por outras, justiça com as próprias mãos, mas de alguma forma o cenário tem mudado. As pessoas estão muito mais alertas, as pessoas estão muito mais atentas a esses golpes e entendendo que pessoas como essas não vão merecer continuar conosco em sociedade. Olha aqui para vocês verem, eu recebi recentemente de algum internauta esse
internauta me trouxe aqui essa página no Facebook, olha que legal. Uma página que foi criada mostrando aí as grandes ações promovidas principalmente pela Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, desmontando aí grandes esquemas de pirâmides, né? Alguns blogs onde as pessoas dão dicas de como se livrar dessas pirâmides, dicas de como a gente deve identificar tais pirâmides, né? Então, sim, casos em outros países, né? Casos que aconteceram aí, por exemplo, na Índia, onde as pessoas estão fazendo justiça com as próprias mãos. Isso, é claro, é lamentável, ninguém aqui está aconselhando esse tipo de coisa, mas tudo isso em prol de projetos como esse da UNIC, projetos que estão destruindo vidas de pessoas na medida em que a gente percebe que não se trata de projetos sérios. Falei algumas vezes sobre a UNIC aqui, nunca afirmei que ela era uma pirâmide, eu desconhecia alguns processos, algumas coisas que aconteciam por trás dos bastidores, por isso eu não podia afirmar nada, mas hoje a gente vê que a coisa está caminhando para uma demonstração cabal, plena, de que sério o projeto não era. Um projeto que deixa nas mãos das pessoas moedas sem valor nenhum, moedas que não têm nenhum tipo de liquidez, como forma de pagamentos dos vários reais, das dezenas de milhares de reais que muitos depositaram ali, é no mínimo irresponsabilidade, é no mínimo atitude de pessoas que não deveriam estar dirigindo organizações do porte da UNIC, do tamanho que a UNIC se tornou dentro do nosso país. Olha aqui, muitos casos, dentre eles o próprio caso da UNIC que a gente vai ver aqui, olha. Então, a pessoa que montou essa página é uma pessoa que fez um compilado de várias organizações, de vários exemplos do que nós estamos dizendo, né? Pessoas que tiveram aí vidas ceifadas, vidas perdidas por causa de programas mal feitos, programas criados por pessoas do mal, pessoas que muitas delas já tinham no seu bojo, no seu projeto, a intenção de lesar, a intenção de ludibriar as pessoas. Esse caso é curioso, eu vi esse caso aqui, esse caso eu estive lá, isso aqui foi uma manifestação que aconteceu no sul do país, no Rio Grande do Sul, onde os manifestantes estavam pedindo por justiça, uma vez que a organização não se tratava de uma pirâmide, mas em função de uma investigação mais profunda do Ministério Público, houve essa desconfiança, inclusive no primeiro momento houve a denúncia, mas a acusação, né, de que era uma pirâmide, mas chegou-se à conclusão, o próprio Ministério Público chegou à conclusão, tenho aqui um documento que prova isso, que não era uma pirâmide, mas mesmo assim eles estão impedidos de pagar. A organização está impedida de pagar em função de outros crimes em que eles são acusados. Aqui tem um detalhe, que olha, segundo parágrafo, documento que foi emitido pelo próprio Ministério Público Federal, e eu gostaria de mostrar para vocês como que em alguns casos a gente precisa ficar atento. Nem tudo que reluz é ouro, mas nem tudo que está no meio lá do trigo é joio. Algumas coisas precisam ser separadas. É um caso específico, é um caso que eu estou acompanhando. Então, um parágrafo, nesse segundo parágrafo, olha o finalzinho do segundo parágrafo, que é o que mais nos interessa. Por fim, sustentam a competência da Justiça Estadual para julgamento dos fatos, haja vista que os delitos narrados na denúncia são absolvidos pelo crime de estelionato. Ou seja, aquele crime que nós chamamos aí popularmente de pirâmide financeira. Então, esse crime, ela foi inocentada. Então, não se trata de um crime de pirâmide financeira. Trata-se de um outro problema. Mas eu vi uma outra reportagem que tratava-se da UNIC que eu achei interessante, porque o próprio procurador que estava liderando esse caso comentou, segundo esse repórter aqui, algo que me chamou a atenção. Olha que interessante, uma reportagem feita aqui pelo Bruno Mezzomo. Esse repórter, imagino que seja um repórter, né? Está titulando aqui como alguém responsável pela matéria. O título da matéria é Procurador do MPF afirma que diretores da UNIC podem ter sumido. Eu logo achei interessante a matéria, porque é um caso que também tem tomado notoriedade aqui no nosso país, o caso da UNIC, mas nessa entrevista o procurador, o Celso Tres, fez uma comparação entre a UNIC e a Indil, que é outro caso, que esse caso que eu comentei com vocês aqui agora há pouco, né, que está aqui nessa foto, onde nós fizemos aqui uma manifestação diante do Ministério Público Federal, pedindo que eles deixassem, que eles autorizassem os pagamentos dos clientes que até hoje, diga-se de passagem, sofrem por não receber. Mas voltando aqui ao caso da UNIC, que é um outro caso em que nós estamos estudando, a entrevista deste jornalista com o Celso Tres deu conta de uma resposta no mínimo inusitada. Olha o que ele comenta aqui, nesse parágrafo aqui, ele dizendo para o jornalista: tanto a UNIC como a Indil estão sendo acompanhadas de perto. O Ministério Público Federal está investigando o patrimônio dos seus diretores, os diretores dessas empresas, e ele disse que elas já adquiriram, essas organizações, através dos seus sócios, já adquiriram veículos, imóveis de luxo, e muitos se desfizeram desses bens. Ou seja, uma forma de tentar ludibriar, de tentar
enganar aí o processo investigativo. Agora, presta atenção no restante. Apesar de a Unic e a Endil atuarem sob o mercado de criptomoedas, o procurador afirma que ao menos a Unic oferece um produto. Ou seja, tá todo mundo aí no mercado de criptoativos, um mercado negro, um mercado escuro, um mercado que é desconhecido por todos, mas pelo menos a Unic tem produto. Ou seja, a Endil não tem. O oferecimento, aí ele tenta melhorar, corrigir aí, né, dar uma melhorada na fala. O oferecimento de um produto, contudo, não significa que a empresa necessariamente seja séria. Ou seja, a Unic, o fato dela ter esses produtos que ela tem oferecido aí, não lhe dá o título de empresa séria, de empresa honesta. Em outras palavras, tanto a Unic quanto a Endil, nesse caso, estão sendo consideradas aí como organizações suspeitas, no mínimo suspeitas, pelo procurador. Duas coisas que eu acho que são interessantes a gente citar. Primeiro, esse preconceito de que se tem produto, presta, tem valor, é importante. Não tem produto, é estelionatário, é alguém que quer ludibriar, é alguém que quer enganar. Eu acho que a gente precisa mudar esses conceitos. No mínimo, ser menos preconceituoso. No mínimo, investigar um pouco mais. Primeiro, o fato da Endil não ter produto não quer dizer necessariamente nada. Ela vendia um ativo, ela trabalhava um ativo que não era tangível, entretanto, dentro dos processos, dentro dos procedimentos de investigação, ficou claro, ficou provado, que o próprio Ministério Público já declarou, que ela não é uma organização do tipo construída por estelionatários. Primeiro ponto. Então não é uma regra. Pode ser, na verdade, uma boa maioria, né? Aqueles que tentam criar pirâmides financeiras normalmente fazem isso sem ali a presença de um produto físico. Entretanto, o que eu tenho visto de organizações sendo criadas com uma casca, com a farsa de que estão por trás de produtos, com uma falsa propaganda de que existem produtos para tentar maquiar o que nós chamamos de pirâmide financeira. Então, é muito importante que você fique atento a isso, tá? Tem muita gente aí achando que só porque tem produto, só porque vende alguma coisa, não é pirâmide. Ao mesmo tempo, outros que acham que só porque não tem, também é pirâmide. Quer dizer, a gente precisa saber separar isso aí. E esse não é o único critério. Esse é um critério que talvez esteja presente na maioria daquelas que se tornam pirâmides ou que já nascem como pirâmides. Mas necessariamente não quer dizer tudo. A gente precisa entender que existem outras variáveis que precisam ser avaliadas, que são importantes também nesse processo de investigação. Se você está escolhendo entrar em alguma organização, preste atenção em outras variáveis, como por exemplo, se essa organização ela tem registros, se ela foi autorizada pelos órgãos competentes a funcionar no seu estado, no seu município, se os organizadores, se os idealizadores são pessoas de bem, pessoas que não têm um passado obscuro, um passado complicado no mercado principalmente. Então todas essas variáveis precisam ser avaliadas. Qual é o meio de rentabilização, como que a produtividade acontece dentro daquela organização, dentro das promessas de rentabilidade daquela organização. Todas essas variáveis são importantes para analisar se algo é ou não interessante para mim e para você. E não se ela tem ou não tem um produto, simplesmente isso. Tá certo? Então me chamou a atenção esse trecho aqui da reportagem, né, onde o Celso faz essa comparação aí. É um procurador que tem todo o meu respeito. Entretanto, me demonstrou durante um bom tempo, principalmente no caso da Endil, ter pouco conhecimento sobre o mercado de criptoativos. O mercado de criptoativos é um mercado relativamente novo, não é tão novo assim, mas em relação a outros mercados, né, é mais novo sim, é mais recente. Entretanto, cabe um pouco mais de conhecimento para se investigar, né, algo desta envergadura, algo que envolve hoje o mercado global, o mundo dos negócios. Eu vou arriscar dizer aqui que quem não ingressar no mundo dos criptoativos, muito em breve, vai ter dificuldade para se capitalizar, vai ter dificuldade para comercializar as coisas. Eu não tenho dúvida com relação a isso, certo? A gente tem que entender que o mundo está em processo constante de transformação, é algo muito dinâmico, não tem nada estático aqui, e que a gente precisa compreender essas transformações, essas mudanças, antes de fazer qualquer pré-julgamento, antes de fazermos qualquer preconceito. Eu entendo que dessa forma ele não foi feliz com essa colocação, embora eu concorde hoje, por exemplo, que mesmo a Unic tendo produto hoje, eu já entendo que ela está muito mais próxima de uma pirâmide, muito mais, sem dúvida alguma, do que de uma organização séria. Haja visto o que ela fez com seus clientes e tem feito até agora, tá? Então quem
teve problemas com a Goldrin, com a MineWorld, agora está assistindo pessoas e mais pessoas, muitos clientes com um problema seríssimo com a Uni, especialmente com aqueles que estão ou vão aceitar aí a tal criptomoeda chamada criptoquadra. Queridos, não caiam nesse golpe. É um belo de um golpe. Moeda sem liquidez, moeda sem poder de transação, de compra, de venda, é a mesma coisa de pó. É uma coisa de não ter nada. Esse mercado é um mercado promissor, é um mercado muito atípico para nós, é um mercado que tem trazido bons resultados para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo traz consigo também pessoas dispostas a nos enganar. Pessoas que aproveitam da ignorância do ser humano para tentar alavancar seus negócios. A gente precisa muito cuidar disso. A gente precisa muito se preocupar com isso. Um outro caso que me chamou muita atenção relacionado também à Unic, não sei se vocês viram, eu não vou colocar aqui, em respeito à própria pessoa. Eu acho que é um caso que a gente precisa, às vezes, comentar sim, mas sem muita menção, porque isso é até ruim, né? Não é muito recomendável. Mas o caso de um rapaz que fez um vídeo declarando que estava comprando remédios, remédios capazes de tirar a própria vida, e ele declarou com todas as letras que faria isso, ou seja, tomaria esses remédios para que ele tirasse, ceifasse a sua própria vida, caso a Unic não o pagasse no prazo prometido. Eu tenho assistido e acompanhado um outro caso, que é o caso da Endio, que eu acabei de comentar, e esses casos, tá? Unic, Endio, onde a gente envolve aí umas centenas de milhares de clientes, muitas vezes, com grandes quantias presas, com grandes quantias, muitas vezes roubadas dessas pessoas, tem trazido um inferno para grande parte dessas famílias. E muitas delas assim, dispostas a suicídio, dispostas a perder marido, esposa, dispostas a perder emprego e outras coisas mais que elas gastaram a vida inteira para adquirir. Até que ponto, até quando nós vamos assistir histórias tristes como essas, dentro de um mercado que é tão promissor, dentro de um mercado que me parece ser algo tão extraordinário, na medida em que as transformações do mundo, principalmente do mundo comercial, do mundo dos negócios, parece que vão se encaixando nas propostas dos criptonegócios, dos criptoativos. Em outras palavras também eu diria, até quando a gente vai entender e aprender a separar aí o joio do trigo e trabalhar apenas com aquilo que realmente é promissor, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que vai alavancar os nossos negócios, que vai promover o crescimento do capital, que vai promover o crescimento pessoal, profissional. Fiquemos atentos aí às novas tendências, fiquemos atentos aí às novas decisões judiciais, principalmente com relação às novas regras que nós deveremos estar submetidos em breve. Detalhe, se essa reportagem estiver correta, existe uma tendência aí, se já não aconteceu, de que os sócios da Unic estão de partida, que já estão, né, procurando um cantinho para se esconder. Como é que fica aí o caso desses clientes, hein? No caso da Endio, me lembro muito bem, né, que no dia da operação todos foram presos. A Unic, ninguém preso até agora. Existe uma proposta de pagamento, mas a gente não sabe até que ponto essa proposta será cumprida. No caso da Endio, a gente já entende que é diferente, né? Um grupo de sócios que diz estar disposto a pagar, disposto a negociar, a devolver para os seus clientes, e a justiça já diz que não. Só vai fazer isso se a justiça estiver no controle de tudo. Se ela fizer o pagamento, tudo bem, mas a própria organização não pode. É um mundo conturbado, né? É um mundo onde a justiça ainda tem dificuldades para poder aplicar a legislação de maneira justa mesmo, né? De maneira plena. Do outro lado, um número enorme de pessoas querendo, algumas, ganhar dinheiro de forma gananciosa, de forma descomunal, e outros com a intenção de crescer, de ver o mercado, aproveitar mesmo dessas novas oportunidades, dessas novas formas de se fazer negócio. Que lado nós estamos? De que lado você está? Né? O que nós temos feito para que essas coisas melhorem? O que nós temos feito para que essas histórias se tornem cada vez mais progressistas, promissoras, menos tristes e menos trágicas? Pense nisso. Espero que esse vídeo tenha te feito pensar um pouquinho sobre o assunto, tenha contribuído de alguma forma para o seu crescimento neste aspecto, né, neste assunto, e contamos com você no próximo vídeo, tá bom? Se você não gostou desse vídeo, não tem problema, deixe seu comentário aqui, a gente precisa de críticas construtivas. Se você não é inscrito, se inscreva, se você já é inscrito, aproveita também para deixar o like,
like, para também compartilhar com aqueles que você conhece, tá bom? Vamos fazer desse canal um canal que possa crescer mais rápido do que ele já tem crescido, para que outras pessoas também aproveitem desse conteúdo, do nosso bate-papo, da nossa amizade, e aí, juntos, vamos crescer nesse mercado que tem muito para nos dar, tem muito para oferecer, mas com sabedoria, com criatividade, com inteligência. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.